Amigos do nosso canal, nós falamos no vídeo anterior para vocês sobre a classificação dos bens públicos. Eu dei início a este estudo dizendo que nós temos 3 tipos de bens públicos de acordo com a classificação que nos é dada pelo Código Civil brasileiro. Nós falamos do primeiro tipo de bens públicos de acordo com esta classificação. Então nós vimos que a primeira espécie de bens públicos, de acordo com o Código Civil, é aquela chamada de bens públicos de uso especial do povo. Então você que não assistiu meu primeiro vídeo, assista, para que você entenda bem esse tipo de classificação, onde eu falei sobre bens de uso comum do povo. Eu disse que são todos aqueles bens que o cidadão tem acesso, todos têm acesso. O acesso é irrestrito, como as ruas, as avenidas, os mares, os rios, dentre tantos outros, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda espécie de bens públicos, também baseado no que dispõe os artigos 98 e 99 do Código Civil Brasileiro e ainda o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal. A segunda espécie de bens públicos, vou repetir, a primeira nós já vimos, bens públicos de uso comum do povo. A segunda espécie que nós vamos ver hoje são os bens públicos de uso especial. Então, é uma classificação diferente. Nós podemos dizer que os bens públicos de uso especial, de acordo com o que estabelece o artigo 99, inciso 2 do Código Civil, são todos aqueles bens utilizados pela administração pública para a execução de suas atividades, ou seja, onde os serviços públicos oferecidos à população são prestados pelo município. Então, onde eu presto o serviço público, o local, o bem que eu utilizo é chamado bem público de uso especial, tá certo? É o local onde a administração pública executa ou exerce as suas atividades públicas. O que diz o artigo 99, inciso 2, sobre esses bens públicos? O artigo 99 diz assim, são bens públicos, inciso 2, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Então, aqueles bens públicos utilizados pela administração para desenvolver as suas atividades são os bens de uso especial. Exemplo de bens públicos de uso especial. O prédio onde funciona a sede da prefeitura, os prédios onde funcionam as escolas municipais, os prédios onde estão instaladas as secretarias municipais, os prédios onde estão funcionando os postos de saúde, dentre outros. Então, todos esses bens públicos utilizados na prestação de serviço são bens de uso especial. Ele é um pouco diferente daqueles bens públicos de uso comum do povo, onde o acesso é irrestrito, todo mundo pode usar a hora que quiser, no momento que quiser. Eu posso sair e ir para uma rua e ficar lá durante o dia, à noite, para uma avenida, para um rio, para um mar, não tem um horário certo. Eu vou e volto a hora que eu quiser. Agora, os bens de uso especial, utilizados para desenvolver o serviço da administração pública, são de uso um pouco irrestrito.
O que quer dizer isso? Eu posso ter acesso a esses bens a qualquer hora do dia, da noite? Ou existem normas que devem ser obedecidas? Eu não posso ter acesso a esses bens a hora que eu quiser. Por quê? Porque agora existem normas, existem procedimentos para que esses bens sejam utilizados na prestação dos serviços públicos aos cidadãos. Como, por exemplo, a sede da prefeitura funciona, por exemplo, das 8 às 11, do meio-dia às 5. Isso é uma regra. Então, não posso chegar lá no horário de almoço dos servidores e exigir que eles estejam lá para me prestar um serviço. Ou adentrar na repartição naquele momento que é proibido. Então, são bens que às vezes até se encontram fechados nesses intervalos. Então, para esses tipos de bens, nós temos regras, ao contrário do que ocorre com os bens de uso comum do povo. Eu não posso, por exemplo, num determinado bem de uso especial, adentrar neste bem usando short, sem camisa, sem gravata. Às vezes exige uma gravata, por exemplo, vamos supor, já passando um pouquinho para o campo do Estado, o fórum, por exemplo, pode exigir lá que todos os advogados só entrem naquele fórum, nas audiências, de gravata, com terno. Não posso chegar com uma calça jeans e uma camiseta e entrar para fazer uma audiência, porque existe uma regra. Eu posso ser colocado para fora. Então, esses são os bens de uso especiais. E assim como os outros bens de uso comum do povo, esses bens compõem o patrimônio público municipal. E da mesma forma que os bens de uso comum do povo, esses bens não podem ser alienados, não podem ser vendidos, enquanto estiverem afetados para aquele tipo de serviço público. Eles não podem ser usucapidos, ou seja, o cidadão não pode obter a propriedade de um bem desse através de uma ação de uso capião, pelo tempo que ele usou esse imóvel. Por quê? Porque eles são imprescritíveis. Então, não podem ser usucapidos. É o que estabelece o parágrafo 3º do artigo 183 da Constituição Federal, como eu disse no vídeo anterior. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. E também não são penhoráveis, ou seja, são impenhoráveis. Esses bens não podem ser utilizados para garantir as dívidas ou as obrigações assumidas pelo município. Por quê? Como eu já expliquei no outro vídeo, para esse tipo de compromisso, existe um documento próprio a ser expedido que se chama precatório. Através do precatório é que eu vou me responsabilizar em pagar determinada dívida sem que haja penhora de bens. É o que está no artigo 100 da Constituição Federal. Então, esse é o segundo tipo de bens de acordo com a classificação que nos é dada pela legislação em vigor. Código Civil Brasileiro e Constituição Federal. No próximo vídeo vou trazer para vocês a terceira e última categoria de bens públicos. São 3 classificações: bens públicos de uso especial, de uso comum do povo, bens públicos de uso especial, e a terceira fica para o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado a você que me acompanhou até agora. Vai aí, deixa o seu like, vai no sininho, aperte aí, para que o nosso vídeo possa circular entre outras pessoas. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.